Boa noite, meninas. Hoje eu posso falar meninas, que o Eli não entrou ainda. Bem-vindos ao nosso último encontro, né? Dia da gente fazer as apresentações aí dos trabalhos que vocês muito bem desenvolveram. Muito bacana os trabalhos. Aí, ó, agora o Eli chegou. Vai ficar ouvindo a gente. Então, a gente vai, antes de começar as apresentações, a gente tem algumas informações para passar para vocês. E aí, logo em seguida, a gente já começa as apresentações, tá? Eu sei que alguns não, todos vocês colocaram lá uma ordem, né, que vocês gostariam de apresentar, porém, a gente está com duas situações que eu já quero esclarecer para vocês. A gente tem tanto o caso da Lu, que ela está em viagem, retornando de viagem com os alunos da escola dela, então, de repente, ela precisa apresentar enquanto ela estiver em área, né, disponível, e o caso do Eli, que ele está com outro compromisso também, que também ele pediu para ser o último a apresentar, né? Mas daí nós vamos conversando, que todo mundo vai ter que apresentar de qualquer forma, né? Então, para a gente ficar bem tranquilo. Então, hoje, o nosso último encontro, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter a avaliação da jornada, feedback e socialização das implementações. Então, vai ser basicamente isso que a gente vai trabalhar hoje, né? Bem tranquilo. Então, para a gente iniciar, para a gente relembrar o que a gente fez durante toda essa jornada, a gente teve lá a primeira apresentação, né, onde nós nos conhecemos, vamos dizer assim. Depois a gente conversou sobre a contagem regressiva do SAEB, que foi bem importante. A gente se organizou, falamos sobre o fluxo escolar, a importância dele. A gente teve aquela paradinha aqui, né, de 2 semanas aí para a apresentação para as provas do SAEB. Depois a gente foi falamos um pouco sobre o ensino médio, as novas perspectivas aí para o ano que vem. Passamos aí, fala novamente sobre o Se Liga, né, as primeiras orientações, depois sobre a avaliação do Se Liga, e no encontro passado a gente falou sobre o conselho de classe final, que a maioria de vocês aí já está super organizada pelo que a gente conversou, e também hoje, né, nosso último encontro, encerramento, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que vem para o ano que vem, para vocês já se organizarem, já entenderem, e também avaliar essa última jornada de 2025. Então, como eu falei, né, os nossos 2 objetivos de hoje, avaliar a terceira jornada e socializar as implementações. Será isso que a gente vai organizar. Então, para a gente começar, por mais que estejamos aí com a metade do público, estou preocupada que o resto do povo não apareceu, mas vamos lá, de repente, daqui a pouco as pessoas vão entrando. A gente vai fazer a avaliação. Nós vamos ter aí 10 minutinhos, desculpem, a gente vai ter aí 10 minutinhos para vocês fazerem essa avaliação. Caso alguém não consiga, aí o caso da Luciana, que está em viagem, do Eli, que está no outro compromisso aí, no mesmo horário, vocês façam depois a avaliação, mas não deixem de fazer, porque é muito importante, tá? Ela é a avaliação da jornada. Então, é para a gente avaliar mesmo como que foi esse processo, bem importante. Ela é uma jornada, ela é uma avaliação, desculpem, que ninguém vai saber quem é que respondeu, vocês vão responder anonimamente, tá? Então, bem bacana. Vocês podem se organizar, responder bem sinceramente. E uma coisa que nos pediram já para avisar para vocês. No ano que vem, 2026, nós vamos ter apenas 2 jornadas, não 3 como foi esse ano, tá? Vocês sabem que nós, diretores, temos a obrigatoriedade de fazer no mínimo uma, então no ano que vem vai ser ofertada apenas 2. A gente não sabe exatamente quando, porque lá no início do ano a gente vai ter o edital, o lançamento do edital para seleção de formadores. Então, aí vocês, se tiverem vontade de ser formador, logo lança o edital no início do ano, aí por fevereiro, provavelmente, lança o edital para a gente conseguir aí fazer né, o Formadores do ano que vem. Beleza, Luciana, deixa a Sueli ir ouvindo aí junto também, sem problema. Então, pessoal, eu vou colocar para vocês lá no chat o link, vocês podem copiar, abrir, no caso, não precisa fazer cópia, e vocês já podem
começar respondendo, como eu disse, 10 minutinhos para vocês responderem. E depois eu vou colocar no grupo e vou colocar lá no Classroom também. Ok? Então, podem começar. E vocês vão ter 10 minutinhos para fazer. Bora lá. Vou ficar quietinho para vocês responderem. Qualquer dúvida, podem me chamar. O Iraci que entrou agora, no chat tem um link, vou colar de novo, que é para vocês abrirem para fazer a avaliação da jornada, tá bem? Beleza, prof, é porque eu estava num outro evento, uma outra reunião. Beleza. Tá bom, sem problema. Prof, esse chat tem como colocar, mandar no grupo de WhatsApp também? Para eu, quando terminar a missa aqui, eu preencher ou só para preencher durante a aula? Eu coloquei no grupo lá, Eli, você pode preencher depois, tá? E eu vou Tá bem, colocar obrigado. também lá, vou pôr no mural do Classroom também. Tá bom, muito obrigado.
Oi, professora. Oi, Solange. Tudo Você bem entrou um por pouquinho aí? de... Muito calor? Tudo bem, muito calor. Só, você entrou um pouquinho depois, não sei se você pegou a orientação sobre a avaliação que os colegas estão fazendo agora. Não, eu não peguei, professora. Eu entrei agora que a minha internet estava ruim, estava tentando me conectar aqui. Aí eu estou olhando Tá, para você. querida. Então, eu estou colocando de novo ali no chat o documento da avaliação, você pode entrar. Tem Tá 3 bom, minutinhos agora para fazer, mas aí, se você não conseguir agora, você faz depois, tá bem? tá bom. Professor, e a turma? A turma é ETI, É o ETI, seu né? nome? Não, Como? a turma ETI. Ah, é seu nome aqui, né? A formadora, né? Isso, Elisângela Barbeiro Bandeira. Isso. Ok, zeramos o tempo. Quem não conseguiu fazer agora, não tem problema, tá? Pode fazer na próxima, pode fazer depois, pode fazer amanhã, pode fazer até sexta-feira, mas não deixem de fazer, tá? Como eu falei para vocês antes, ele é anônimo, então ninguém vai saber o que vocês responderam, tá? Podem ficar bem tranquilos. Então, agora, gente, nós vamos lá para nossas implementações, tá? Precisa apresentarem o que vocês fizeram aí referente ao Se Liga. Vocês vão ter em torno de 10 minutos cada um para apresentar, tá? Podem ficar bem tranquilos. Se demorar menos, não tem problema. Se demorar um pouquinho mais, também não tem problema. Pela ordem, seria o Eli. Eli, você vai conseguir apresentar agora por causa do teu compromisso? Ou a gente deixa para depois? Não? Deixamos você por último? Ah, o Eli está na igreja, gente.
abençoando a gente lá. Ele vai rezar. Obrigado, pessoal. Eu estou bem tenso, mas não pelo trabalho, por causa das coisas tudo ao mesmo tempo. Desculpa, viu, gente? Tem Ele que dar vai um rezar socorro aqui, pela porque gente. falta gente para cantar. Ele A gente canta na igreja, ó, violão na mão. coloca a gente nas intenções da missa aí, faz favor. Tá bom. Então, a gente deixa ele para depois. Pode ser? Bem tranquilo, gente? Na sequência, a gente teria a Solange. Mas a gente também está lá com a Luciana e a Sueli, que estão em viagem, estão na estrada. Será que vocês acham que daria para apresentar agora, Luciana? Não sei se acho que a Lu travou lá, né? Vi que ela parou na Professora, se você abrir o meu, eu posso apresentar. Pode ser, então. Eu já vou pôr o seu. Então, vamos lá para a Solange. Deixa eu só abrir. Um minutinho. Um pouquinho. Opa, peraí que eu tô tentando mexer no lugar errado, que daí o negócio não funciona. Só um pouquinho. Ai, a dona Solange até já me entregou a implementação, gente. Aí. Já está aparecendo para vocês? Tá bem pequenininho para mim. Já aumento aqui. Tá. Só um minutinho. Bom, gente, deixa eu apresentar. Essa é a minha escola. Não, essa é a Escola Estadual Maria Pereira, né? A escola em que atuo como gestora, já desde 2008. Então, já passei por muitos desafios e posso afirmar com toda certeza, este ano foi um dos mais desafiadores da minha gestão. Ano de Saeb, né? Mas, enfim, eu acho que não só para mim, mas eu acho que para todos que estão aqui. A gente tem assim, um trabalho muito alinhado, né? É por isso que vai dar para perceber que todas as implementações vão ficar bem parecidas, porque hoje é bem diferente de quando eu assumi a direção. Hoje nós temos um trabalho bem alinhado, os diretores é muito próximo do núcleo e o núcleo muito presente dentro da escola, né? Então, essa é a escola em que eu estou atuando desde 2008, que é a Escola Estadual Maria Pereira, no município de Leópolis, mas no núcleo de Cornélio Procópio. O desafio que eu coloquei para que a gente trabalhasse dentro da escola foi a questão do Se Liga. E a forma de como o Se Liga ele é apresentado, ele vem sendo apresentado, né, que não é agora, de todo esse processo que a gente vem caminhando com o Se Liga. Que é muito difícil passar para o professor a verdadeira intencionalidade do Se Liga. Então, qual foi o desafio que eu sempre acho complicado? Muitas vezes a visão do professor é assim: eu vou ter que dar prova tudo de novo, eu vou ter que repassar meus conteúdos tudo de novo, e eles falam assim com muita propriedade: eu vou ter que dar prova de novo. Então, esse trabalho que a equipe pedagógica, junto com todos os professores, com todo mundo, fazer entender que o Se Liga ele tem que ser trabalhado de uma forma diferenciada, que ele vai, sim, trabalhar o conteúdo, mas que ele não precisa dar novamente a prova, e sim que ele precisa retomar o conteúdo e que ele precisa trabalhar de formas diferenciadas, trabalhar com outras metodologias para que chegue à aprendizagem. Então, esse é um desafio muito grande que eu encontro na minha escola. Mesmo a gente trabalhando, explicando, mostrando, ainda eu tenho professor que ainda quer repetir a prova
e quer ter essa prova como uma punição para o aluno. Então, a gente tem que ficar trabalhando, mostrando, acompanhando esse trabalho para que ocorra de forma diferenciada. Outro desafio que eu coloquei, que eu não sei se é com todos, mas na minha escola, muitos pais, ou a maioria dos pais, eles vão à escola somente para ver quando o filho está, assim, no perigo mesmo, que está achando que vai reprovar. Eles não fazem esse acompanhamento durante todo o processo do ano letivo. Quando a gente faz as reuniões para entregar boletim, muitos não comparecem, outros comparecem na escola correndo, sempre apressado para pegar esse boletim e ir embora. Então, fazer a família entender que esse momento do Se Liga é um momento importante e que ele precisa também estar presente nesse momento com o filho, para que acompanhe essa nova retomada de conteúdo e esse momento ainda de aprendizagem. Então, esses foram os 2 desafios que eu coloquei para a gente trabalhar dentro da Escola Estadual Maria Pereira. E daí a gente começou os passos, né, todo o processo. Professora, eu nem estou acompanhando aí, eu estou falando de cabeça, sei que a gente trabalhou, tá? Começou todo o processo, né, que eu não enxergo muito bem. Todo o processo de estar entrando no BIAN, retirar os alunos, os níveis de cada aluno, estar trabalhando em reunião de alinhamento com os professores, esses níveis dos alunos, estar sentado junto com o professor para preencher essa planilha, estar acompanhando o professor para elaboração desse plano de ação para poder estar trabalhando com o aluno. Então, precisou de vários passos. Reunião de alinhamento em grupo, reunião individual, juntamente com os PCAs e os professores, para estar orientando os professores, repassando para aqueles que encontra-se mais resistência, que tem professor que ainda é muito resistente, que quer mesmo reprovar aluno, quer reprovar aluno de qualquer jeito. Então, esse trabalho individualizado com os professores, esse acompanhamento com as observações em sala de aula e, além desse trabalho de acompanhamento de todo esse processo com o professor, também foi feita reunião com os pais para passar a importância, reunião em grupo, aqueles que estavam com maior dificuldade, reunião individual com os pais, para estar mostrando esses resultados, os níveis que o filho estava. Então, foi todo um processo demorado, mas que eu acredito que a grande maioria assimilou certinho o processo do Se Liga. E não ver com os alunos, né, mostrando também para os alunos em que eles precisavam melhorar, mostrando também o número de falta que eles tinham, para que eles se preocupassem também nessa retomada dessa aprendizagem também. Então, foi todo um processo lento, mas que, aos pouquinhos, acredito que nós vamos chegar a esse processo total de que todos compreendam que o Se Liga é um momento de aprender e não um momento para punir ou de repetir a atividade que já foi dada, a prova que já foi dada. Então, foi esse o nosso trabalho. E tá aí está o registro dos... Até a tutora, quando foi na escola, a gente levou ela para a sala para estar conversando também com os alunos, e ela topou esse processo com a gente. Foi esse o meu trabalho. Acho que nem gastei os 5 minutos, eu sou rápida e precisa. Muito bem, Solange. Não, é justamente isso, né? Tem que apresentar o que foi feito. Planejamento muito bem organizado aí, e as ações, né? E agora a gente está na reta final, gente. Nós estamos aí há 2 semanas para terminar o ano letivo. Né? Porque essa aqui está no meio, vamos dizer que quase foi, né? Já foi 3 meses. Então. Está acabando, né, gente? Quando? O cansaço também está grande, né? A gente olha em todo mundo, está todo mundo até com o olhar caído, mas estamos firmes. É isso aí, a gente não pode desistir, né, gente?
Então, muito bem, Solange, parabéns pelo teu trabalho. Dá para ver realmente que você fez o trabalho, né? Desempenhou muito bem. Obrigada. Só, né? Tá aqui as atividades, todas as fotos, muito, muito bem, então. Seguimos agora o nosso próximo, a próxima a apresentar aqui pela nossa lista seria a Maria de Janira. Isso, eu já vou colocar aqui a implementação dela para ela começar a apresentação. Ok? Só um minutinho. Oi, Luciana, pode falar. Oi, prof. Agora nós vamos passar por uma localidade que é mais ruim do que Jafar. Se eu cair, eu volto. Tá bem, sem Consegue problema. assistir? Tá bom. Maria de Janira, então, só pôr para apresentar aqui o teu slide. Então, vamos lá. Boa noite. Bom, aí é a escola, né, que eu também estou como gestora, Colégio Estadual Paulina Pacífico Borsari, município de Rancho Alegre. Então, eu escolhi 2 desafios, né? Então, o primeiro desafio foi a dificuldade dos estudantes em manter a frequência regular durante o programa Se Liga, porque finalzinho de novembro eles já querem, né? Então, eu coloquei ali como... Não, logo agora tem que latir, né? E eu coloquei ali, então, como um desafio, né? Então, eu coloquei ali, né, o porquê, né? Então, eu fiz ali uma justificativa, né? E que eles apresentam, falam... Apesar que no BI a gente faz aquele levantamento da frequência, nós tiramos lá do CERE também, e convocamos, né, os pais para uma mini reunião, digamos assim, né, de uma forma assim individualizada, e eles assinaram um documento que inclusive eu coloquei ali, né? Então foi uma das ações, tá? Então aí os professores, né? Por quê, né? Muitas vezes os professores eles reclamam, mas tem que retornar aquele conteúdo e tal, e o conteúdo não vai para frente, e aquele. Aí nós planejamos, né? Montamos um plano de ação com algumas atividades para conseguir que os alunos ficassem na escola durante esse período do Se Liga, tá? E um segundo desafio foi a participação das famílias para estar acompanhando os alunos durante esse processo do Se Liga. Mesmo convocando, teve pais que não foram, mesmo o aluno estando lá na escola, alunos se recusando em fazer a atividade do Se Liga. Hoje mesmo eu tive que ligar para uma mãe, a sua filha está no programa Se Liga e ela está se recusando em fazer atividade. Né? Então, foi tudo documentado, tudo registrado, né? Pode passar. Aí as etapas, né? Eu coloquei ali os objetivos, né? Coloquei um objetivo tanto para a frequência quanto para a questão da família, né? Aumentar a frequência dos estudantes no programa Se Liga, para garantir a participação, fortalecer lá a aprendizagem, enfim. E as famílias também, né? Para elas estarem mais assim cientes, comprometidas durante esse processo aí do programa Se Liga. Aí tem pais que não entendem o que significa Se Liga, que não foram para a reunião, né? Aí você tem que explicar tudo de novo, né? Então, qual foi, assim, as etapas que nós seguimos, né? Quando eu falo nós, eu e as pedagogas, né? Mais os professores, os coordenadores de área, então. Aí nós elaboramos um plano de ação, que depois tem um link ali, né? Para ser visualizado. Então, nós elaboramos esse plano de ação, envolvemos todos os componentes curriculares, independentes, né? Se tinha alunos nos 3 níveis lá, se era recuperação, se era reforço, se era aprofundamento, então, envolveram todos, né? Então, quem foram os envolvidos, né? Ou seja, está fazendo parte ainda a equipe gestora, os professores, coordenadores de área, funcionários,
as famílias e estudantes. Então, quais foram as ferramentas que nós utilizamos, né? Reuniões presenciais, avisos nos grupos do WhatsApp, envolvimento dos alunos monitores, né, do ensino médio, que eles estão vindo no período da tarde para estar ajudando nas ações, né? Muitos professores trabalharam com metodologias ativas, né? E hoje aconteceu os jogos interclasses, né? Como a maioria dos professores já tinha trabalhado todo os conteúdos e a provinha, então hoje nós fizemos o interclasse e amanhã a gincana. Então eu coloquei ali o link do plano de ação, não sei se você vai abrir, Elisângela, só para eles terem uma noção de como que foi feito. Então é o nosso plano de ação, né? Nós fizemos tanto para o ensino médio quanto para o integral, né? Porque a nossa escola ela abrange os dois, né? Então nós estamos colocando ali, né? Ó, que nós até colocamos lá a análise do BI, né? A lista de presença que passa na sala de aula, fazendo levantamento, isso ali todos os dias, né? O fulano não veio, eu já ligava na hora, ó, seu filho não veio, ele está no programa Se Liga. Dá tempo de chegar na escola? Dá tempo, né? Então, os pais mandaram. Então, esse aí foi nosso plano. E ali está, né? Nas ações, ali consta gincana, interclasse, então consta várias atividades ali. Aí depois ali tem, acho que o segundo link, Elisângela, foi um termo de ciência que nós elaboramos para os pais, né, assinarem. Então, por exemplo, né, eu só não coloquei o nome do aluno ali para não expor, mas aí, por exemplo, esse aluno que foi, né, que o pai assinou, ele estava no programa Se Liga nesses componentes aí, ó. Né, no caso, esse daí é o do ensino médio, tá? Português, filosofia, matemática, física, arte, educação, mas o integral é a mesma coisa, né? Só mudou ali aí tem ali, né, o responsável declara estar ciente, aqui está pequenininho, declara estar ciente, né, que a participação do aluno é obrigatória, que o aluno não deve faltar, né, tem que ter empenho, enfim, o não cumprimento, né, das atividades propostas ou a frequência insuficiente pode resultar em reprovação escolar. Né? Aí o pai assinou e nós assinamos. Tá? Então, se não me engano, acho que foram só 2 pais que não foram para estar assinando esse documento. E também tem alguns links ali que eu coloquei de algumas fotos. Não sei se dá tempo, Elisângela. Eu não sei se o terceiro link aí que é, que eu não estou enxergando. Maria, ele não está me deixando abrir, tá? Ele está pedindo para autorização do acesso. Depois eu mudo, então. Mas esse terceiro link aí é uma relação nominal que nós fizemos, né? Nós olhamos lá no BI e nós fizemos uma relação nominal de todos os alunos, tanto do ensino médio quanto do integral, e fomos marcando o xizinho, ó, aquele aluno está no programa Se Liga, para facilitar para nós, para estar ligando para os pais, tá? E as fotos do interclasse, não sei se vai conseguir abrir também. Vamos tentar, só um pouquinho. Eu só não coloquei as fotos da gincana, porque vai acontecer amanhã, aí depois eu coloco. Ele está pedindo solicitar acesso. Ele não está deixando a gente abrir. Dá tempo de eu compartilhar ou não? Não, dá sim, se você quiser compartilhar. Espera aí, então. E depois você arruma, porque senão não vai dar para a gente ver as atividades, tá? Tá, espera aí. Compartilhar. Deixa eu já ir procurando aqui. Eu acho que eu vou partilhar lá do Drive, que fica mais fácil, né? Não sei se fica mais fácil. Não, você pode abrir e compartilhar esse mesmo, Maria de Janeiro. Tá.
ficar mais fácil. E aí, já está aparecendo alguma coisa. Uhum. Mas aí eu vou ter que compartilhar de novo, porque não apareceu aí para vocês. Ó. Você vai Aí. ter que arrumar... Isso, agora apareceu. Ó, esse aqui é um vídeo que eu gravei de hoje, tá? Da hora da interclasse, né? Peraí. Então, só para vocês verem, né, como que foi. Depois tem mais alguns links ali de algumas fotos. E lá na onde está a gincana, eu ainda vou colocar o link, porque vai acontecer amanhã. É uma gincana do conhecimento. São com perguntas dos componentes. Tá? Que nós vamos formar as equipes, aí depois eu coloco para poder segurar esses alunos. Senão, a partir de semana que vem não tem um aluno. Tá difícil. Foi isso. Mas está dando resultado. Graças a Deus. Que bom, é isso que importa, né? Que está dando resultado. Parabéns pelo trabalho, Maria Virginia, assim, bem organizado, dá para ver que você organizou tudo, né? Uhum. Só uma dica, coloca se você conseguir colocar algumas fotos mesmo, não só o link, mas as fotos no registro da ação, ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Mas vocês têm ainda até sexta-feira para organizar o que falta ainda. Por isso que eu não entreguei, porque vai acontecer a atividade amanhã ainda. Ah, sim, bem tranquilo. Ah? Muito bem. Parabéns pelo teu trabalho. Nada. Muito bom. Então, vamos lá, na sequência aqui, deixa eu só conferir, mas eu acho que é a Iraci. Seria a quinta, mas como a nossa está meio embolada aqui, então agora é a vez da Iraci. Eu já vou achar aqui para compartilhar, ficar mais fácil. Ache eu aí que nós se mandamos. Vamos lá, então, já achei. É muito pequenino esse espacinho, né, para a gente... Então, boa Pode noite. ficar à vontade, Iraci. Boa noite. Boa noite. Eu também estava na igreja, daí me acabei correndo para não esperar a missa, só rezei, tinha adoração, tinha terço, daí só rezei bastante lá e vim correndo. Então, essa é a minha escola, minha não, do governo, né, mas assim, é o que a gente ajuda a administrar, que eu sou diretora auxiliar. Esta é a nossa equipe, né, que tem na verdade, ela tem duas entradas. A primeira entrada é a entrada de carro, que é o pátio, e a segunda entrada é a entrada coberta, que é a escadaria onde a gente sobe. Então, Colégio Ercília França Nascimento, núcleo de Pato Branco. Pode passar, prof. Então, assim, eu coloquei ali no desafio do programa Se Liga, a mesma situação parecida ali com a acho que a Solange, né, que apresentou primeiro. O nosso maior desafio ali na questão de trabalhar o programa Se Liga no final do ano, nesse finalzinho, nessa reta final, é a baixa adesão dos professores quanto à questão de organização, de entender o processo. Eles sempre colocam para a gente, é para dar nota para aluno, mas não é para dar nota para o aluno, professora. É para você pegar, porque nós fizemos ali uma organização com eles para que a gente pudesse explicar como que eles iam proceder. Porque nos demais anos a gente não conseguia fazer uma organização. Este ano, como eu sou ali na direção auxiliar e pedagoga, eu consegui sentar com as outras pedagogas e nós alinhamos bem certinho o trabalho. Então, nós colocamos ali que o nosso desafio é essa questão do entendimento do professor e a adesão das famílias, que, na verdade, a família para contribuir com a escola nós não temos. A família deposita os filhos na escola para que comam bem, fiquem bem cuidados o dia inteiro, e ai de nós que nós deixamos pelo menos cair e se machucar, Deus o livre. No outro dia eles vêm para a escola, eles se machucam, se arrebentam na casa e vêm para a escola para a gente passar remédio, daí não tem problema. Mas se chegar a cair, acontecer qualquer coisa na escola... Então, assim, eu vejo assim que a família,
destinou para nós, escola, os filhos para que a gente se vire. Então, eles não estão nem aí. Então, o nosso maior desafio também é a questão das famílias. Então, pode passar, prof. Daí, não enxergo muito bem ali, mas ali a questão, coloquei o objetivo, né, que o nosso objetivo é levar ao esclarecimento dos professores, qual é o objetivo do programa Se Liga, para que a gente consiga alinhar isso junto à equipe, e a gente percebe ali que nesse desafio dessa equipe ali, nós precisamos contar com nossos coordenadores de área. Então, coloquei ali que promover o engajamento, a participação efetiva dos professores no planejamento diferenciado do programa Se Liga. Planejamento diferenciado, já coloquei ali nesse objetivo, que nós precisamos planejar de forma diferente e não dar coisinhas para o aluno, que isso não vai gerar nenhum resultado. E daí coloquei ali os possíveis encaminhamentos, né, que são a realização de reunião com os coordenadores de área sobre o objetivo da importância do programa, a retomada que é a retomada dos conteúdos, que é neste momento que graças a esse programa que o professor consegue voltar lá no primeiro trimestre, o aluno mais maduro, um pouquinho mais consciente do que, de repente, ele está ali na corda bamba, ele dá uma atividade a esse aluno se envolver mais, então ele consegue acessar lá o primeiro trimestre nas avaliações, dar uma atividade, o aluno um pouquinho mais consciente disso, realizar, e ele consegue lançar a nota ali. Criar estratégias de comunicação, parceria com as famílias, reuniões individualizadas, porque nós nem fizemos reuniões com os pais, porque a gente sabe que não adianta mesmo. Mensagem no grupo de pais, desenvolvimento das atividades integradas e motivadoras que mostram resultados concretos do programa, e resgatar e divulgar as boas práticas, né? Como que você fez, de que forma você fez, e como você conseguiu, o que você conseguiu, se é que conseguiu. Então, a gente tentou ir por essa linha de raciocínio. Aí, pode passar, prof. Eu fiz ali, nós organizamos com as meninas, eu coloquei ali por semanas, nós organizamos um planejamento semanal, assim, nós começamos lá no dia 10, quando no dia 24 ao dia 10, nós organizamos ali a primeira semana. E essa primeira semana foi de realização, de observação em sala de aula, um estudo identificando os alunos as fragilidades, onde estavam os possíveis dificuldades do professor, fazendo os acompanhamentos necessários, acompanhar as horas de atividade também, para conversar com o professor e sentir deles onde estavam as situações que mais afligiam eles. O acesso ao BI, né, que quando nós fomos para a hora de atividade do professor, nós acessamos o BI e o LRCO e já sabíamos ali quais são os pontos de atenção, as fragilidades, né? Promover momento de escuta, a gente, né, nessa conversa com os professores, a gente escutou, mas daí dá nota, fulano não queria nada. Não é dar nota, professora. Nós não queremos dar nota, porque o que deixa a gente mais triste por exemplo, você ter que aprovar um aluno que não sabe nem as 4 operações. Então, nós não concordamos com isso. Se ele não sabe, realmente não sabe, não fez nenhum esforço, não é para dar nota para ninguém, é para reavaliar este aluno, ver se ele tem consciência de que ele precisa estudar um pouquinho mais e dar um planinho de estudo para ele, para que ele faça atividade. Então, de que forma a gente orientou? Concomitante ao conteúdo do LRCO, você vai propor uma atividade para o aluno lá do primeiro trimestre, sem parar o terceiro trimestre, e dizer para o aluno que hora você vai fazer. Como nós temos o tempo integral e os tempos e os espaços precisam ser organizados de forma coerente com as situações em que eles vivem, então a gente propôs assim. Nós temos os coordenadores de área que fica todo dia, alguém fica com a gente ali no horário de meio-dia. Então, o aluno tem atividade, ele pode fazer concomitante ao conteúdo, para não dar problema com os demais colegas, vários alunos, então, aluno monitor, coordenador de área, então foi dado os trabalhos para os alunos e eles estão fazendo de acordo com os espaços que eles têm, hora de meio-dia, então, e está sendo assim bem legal, sabe, prof, porque assim, a gente percebe assim,
caminhando pelos espaços, tem gente sentada nas mesinhas, durante os intervalos, na hora da educação física, ao invés de fazer educação física, estão sentados no saguão fazendo atividade, e tem sempre um aluninho ajudando, auxiliando. Então, uma coisa bem interessante que eu achei, por exemplo, ontem eu tirei uma foto, estavam lá 2 discutindo o cestinho, pensa, 6º ano, a professora deu uma atividade para eles, e eles estavam discutindo. Tinha um, que lógico, nós não especificamos isso para o aluno saber, mas nós separamos ali, o professor separou pelos níveis, e, por exemplo, o nível avançado, que ele já está ali com o conhecimento adquirido para a série que ele está lá com o aluno da recuperação fazendo uma atividade em parceria. Então, atividade em pares, essa deu muito certo, esse ano eu vi assim que deu muito resultado. Pode passar, prof. Daí, num terceiro momento, ali está a questão deixa eu ver ali o que se eu consigo enxergar melhor. Nessa terceira etapa ali, a implementação do acompanhamento com os professores, acompanhar a execução da proposta, porque a gente organizou a proposta e passou para os professores. Sentamos, trabalhamos com eles, com os coordenadores de área, e os coordenadores passaram para os seus professores das suas áreas. Aí, em seguida, nós fizemos esse acompanhamento. Nós vamos sentando nas horas de atividade, na observação de sala de aula, e vamos fazendo esse acompanhamento. E nas reuniões de fluxo, também com os coordenadores. Como é que está a sua turma? Como é que está a tua área, professor? Tem aluno ainda pendurado, tem aluno que não quis fazer, tem aluno que não está querendo resolver as coisas que vocês propõem, então a gente faz esse alinhamento com eles. Aí, de tanto aluno que nós temos com pendurados ali, que não é para facilitar nada para eles, que eles têm que estudar, a gente está ali, sabe, com um fluxo muito grande dentro da coordenação, que toda hora tem um grupo lá dentro da coordenação fazendo atividade. E eles estão fazendo, sabe, por uma conscientização mesmo da própria escola, porque da família nós não podemos contar. A gente está fazendo também nessa terceira etapa devolutiva, né, reforçando para os professores os pontos positivos, orientando eles nos ajustes do LRCO, as evidências, né, ali a questão dos ajustes, a gente fez com os professores, plano, né, um plano de estudo diferenciado para aquele aluno que precisa, e a gente contou nesse momento com os professores do AEI, que estão organizando um plano de estudo, e um lá está fazendo uma atividade, outro está fazendo outra, então, nos horários que elas retiram esses alunos, eles estão trabalhando esses planos de estudo. E essa última etapa, que é a etapa que vai acontecer agora semana que vem, é a etapa da avaliação, né, a avaliação de todo esse trabalho. E aí a gente vai sentar também num pré-conselho com os professores, antes do conselho final, para realizar a avaliação desse trabalho, para ver. Mas, assim, eu já posso, de antemão, já adiantar que está sendo bem produtivo, é árduo, mas é bem trabalhoso, mas, assim, a gente não está tendo tempo para nada, a gente está só um vai e vem, aqui, lá, sabe, mas está sendo bem produtivo. Pode passar, prof. Então, essa avaliação vai acontecer agora, tá? Já tem professores já avaliando, já mudando a nota. Aí, ontem, nós fizemos uma impressão dos relatórios, a gente já viu que os pontos de atenção já não estão mais lá como ponto de atenção, com um risco alto, que a tutora passou para nós a planilha ali dos riscos, já não estão mais ali. E aqui, agora vem o registro das ações. Então, esse primeiro registro aqui, esse é o nosso primeiro encontro com os coordenadores de área, e a gente colocou ali a proposta para eles, o Se Liga, lemos junto, a gente até fez com a ajuda do ChatGPT, né, professora, que agora a gente, né, conta com ele para nossas dificuldades, fizemos um resumo do documento e passamos para os coordenadores. Daí, pode passar. Ali eu tenho ali um caderninho, que toda terça-feira eu que faço a reunião da coordenação diária, e daí esse daí é um caderninho, que é um caderninho que tipo uma ata que a gente faz. Toda reunião a gente tem esse caderninho, e aí tem todos os alinhamentos. Então, para eu fazer o próximo alinhamento, eu olho no meu caderno e vejo, deu certo, não deu, e daí as fragilidades que não deram certo, eu já ponho ali, professor,
coloco ali, professor, por exemplo, prática experimental, é do professor da área biológica, professor, estamos com uma fragilidade ali, o professor disse que tem aluno que não está copiando as atividades, não está fazendo registro no caderno, dá uma olhada lá. Então, daí eles assinam essa ata, então, para eles não dizer que não foi falado. Pode passar? Aí, este outro ali, que eu acho que já, não sei se pulou, não, acho que não, né? Pode passar ali. Ali é a observação em sala de aula, que eu acho, assim, de extrema importância você observar a sala de aula, ver como o professor está trabalhando, para que você consiga sentar com ele e orientar. E ali, na próxima fotografia, um feedback com a professora, onde a gente tinha ali uns pontos de atenção e nós precisávamos sentar para organizar. E o próximo ali, pode passar, é o recadinho no grupo dos pais, para ver ali que 4 pais colocaram ali, quando a gente colocou o recadinho para eles, que o dia que ia iniciar o Se Liga, e aí a gente mandou no particular dos pais, aonde os filhos deles estavam, nas quais disciplinas estavam pendurados, e muitos deles ali no recadinho só mandaram um positivozinho ali, sabe? Então, toma que o filho é teu, faça o que é possível. Agora, reprove ele para você ver se você não, na outra semana, você não tem que ficar indo fazendo revisão do resultado. Aí você conhece os pais deles. Então, é bem difícil, mas assim, a gente, aquilo que a gente passou, nós não fizemos nada de brincadeira, professora, de gincana, nada. Este ano nós falamos para as meninas, vamos pegar a sério, vamos fazer que nem no tempo de antigamente, copia, faz, lê, interpreta, resume, põe no caderno, e tem um aluno que está ali pendurado, que nós até colocamos para a professora assim. A professora mandou ele copiar o livro, lá umas páginas do livro que ele deixou de fazer. Aí eu sentei também com a professora, nem fiz foto, porque senão ia ficar muito. Professora, de que forma você vai avaliar se ele aprendeu? Ele vai copiar, tudo bem, não vou tirar de você a tua autonomia em sala de aula, mas quando ele terminar de copiar, de que forma você vai saber que ele aprendeu? Aí ela não soube muito me dizer, daí ela disse, o que você acha de eu sentar com ele, pode ser aqui na tua sala, que ele não quer falar, mas daí ele, vendo que está perto de você, ele vai ter que me explicar. Para ele falar do que ele entendeu de tudo que ele copiou. Falar, aí sim, aí você está entendendo que o aluno compreendeu alguma coisa. Mas é mais ou menos por aí, sabe, prof? Nós não podemos também ficar dando chazinho com açúcar ali para eles e amenizando as coisas, porque senão as etapas vão indo e acontece como aconteceu esse ano. Um ano bastante turbulento, bastante pesado para todo mundo, porque as defasagens eram muitas, e os professores ali da recomposição quase se mataram, e nós também, e por causa das lacunas que ficaram nas séries anteriores devido à pandemia, e agora nós não podemos mais pecar nisso. E daí ali eu fiz um relato, isso dali é tudo isso que eu estou falando aqui, prof. Não vou ler, você lê depois, tá bom? Obrigada, gente, eu acho que passei do tempo. Não passou do tempo, não, Iraci, bem tranquilo, a gente está para ouvir. E você relatou muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês. E como você diz, não é fácil, né? A gente tem aí toda uma comunidade escolar, né, que a gente precisa atender. Nem sempre os nossos pais entendem a intenção, né? Assim como alguns professores ainda entendem que é para dar nota, tem pais que acham que é só para isso, e a maior dificuldade às vezes é quando é aquele aluno que ele tem nota e o pai não entende que falta, mesmo ele tendo nota, ainda falta ele ter a aprendizagem, saber o conteúdo. E daí eles pedem para a gente, dá para liberar? Ele precisa ir ainda, mas ele já passou. Ele está lá com uns míseros 18 pontos de nota, né, mas já passou. Opa. O mínimo, eu digo para eles assim, porque se você conseguiu estar com 18 pontos, você tem o mínimo. Então, você não aprendeu, você veio na escola, você aprendeu o mínimo. E é como nós mandamos daí para um aluninho que está mais pendurado ali, que eu coloquei ali, que eu acho que possivelmente é candidato fortíssimo a reprovar, porque aquele dali eu sempre falo para ele assim, que eu brinco com ele, mas eu digo assim para ele que ele não tem um coati nas costas, ele tem vários. Porque piedade que aquele piada, ele tem preguiça de pegar a caneta para copiar. Mas daí, quando solta ele no recreio, por lá, meu Deus, ele está numa alegria, e pensa, ele é primeiro ano do ensino médio,
Nós não podemos pecar, ele já é um jovem, amanhã depois ele vai fazer uma entrevista de emprego ali, não só fazer uma continha de ali as 4 operações. Então, eu vejo assim que nós, muitas vezes a gente peca em algumas coisas, e é lógico que esse ano a gente não pode ficar reprovando, mas assim, quando nós mandamos para o pai, que ele sabia que no outro dia ele ia ter que copiar essas atividades lá com a professora. Ele não apareceu, mandando mensagem para o pai disse assim, mas pai, colabore com a gente, manda ele para a escola. Mas eu não sei ajudar ele, nós não estamos querendo que o senhor ajude, ajudar, nós ajudamos. A única coisa que o senhor vai nos ajudar é mandando ele para a escola, só isso. Sabe? É bem difícil, eles acham que a gente quer que eles ensinem em casa. Eu falei, não, nós temos um combinado com os professores, que não se manda tarefa de casa, porque eles já ficam o dia inteiro com a gente, deixar eles para ir para casa para ficar com a família. Então, nós procuramos fazer os alinhamentos, tudo na escola, e sentar com eles e organizar tudo na escola, para que a gente não mande tarefa de casa. A única coisa que eles precisam é mandar eles para a escola. Nós ainda estamos assim com um fluxo bem grande, eles estão vindo bastante para a escola esses dias, eles, sabe, porque eles gostam da gente, porque a gente, assim, a gente cuida, a gente dá carinho, dá atenção, mas, assim, eu vejo, assim, que eles vêm porque eles têm esse cuidado, esse carinho, esse carisma na escola, gente. Então, às vezes os pais, eles vêm com a roupa que foram no outro dia para casa, no outro dia eles vêm com aquela roupa suja. Então, é bem complicado, mas nós vamos vencendo. É isso aí, Iracy, a gente vai vencendo, a gente tem que pensar assim. Muito bem. A gente sabe de todas as dificuldades, eu acho que nós que temos escolas de tempo integral, temos, né? Maneira de falar. As nossas escolas de tempo integral, elas atendem realmente um público diferenciado. A gente tem aquele aluno que realmente está no integral porque o pai necessita que esse filho seja cuidado. E eu acho que a gente faz, sim, muito bem esse papel do cuidar, mas, como você bem esclareceu aí na tua fala, a gente precisa retomar a nossa principal função, que é o ensinar, né? E acho que o Se Liga realmente é um tempo para a gente aproveitar para isso. E desmistificar essa situação aí de que, tem lá os 18 pontos, pronto, não preciso mais estudar, né? A gente precisa realmente preparar eles para o mundo, não só do trabalho, mas para o mundo de forma geral, né? Muito obrigada pela tua apresentação, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na escola. Tenho certeza que das apresentações que vocês já falaram aí, todas vão ter muito sucesso no final desse Se Liga aí. Obrigada mesmo, Iracy. Então, vamos seguindo na nossa ordem, agora seria a Carla. Isso? Isso. Deixa eu... Compartilha, prof. Ou eu compartilho também? Deixa eu só te achar aqui. Achei. Só um pouquinho. Nossa, eu vou conseguir ler aí aumentar na sua tela, senão eu vou abrir aqui junto. Pode abrir no teu, que às vezes a tela aqui fica muito pequenininha. Eu já tentei ampliar, gente, mas eu tento ampliar, mas ele não fica grande na tela, infelizmente. É o máximo de resolução. Eu tentei, mas ele não consigo ampliar. Ui, mas agora está muito pequenininho. Vou abrir o meu aqui, a prof vai mexendo aí. Então, vou passando aqui. Uhum. Então, tá. Vou voltar aqui na primeira. Então, boa noite a todos. Então, vamos para a minha implementação. Essa aqui é a minha escola. Até não lembrei, vi que uma colega compartilhou a foto aí do grupo todo. Nós também temos foto na escada, que é uma escada que tem na frente, né? A gente faz, cada final de ano, faz uma foto na escada com o grupo dos professores. Então, o nosso desafio, eu acredito assim que não é só esse desafio, mas eu coloquei ele como destaque no Se Liga, porque eu sinto assim uma dificuldade muito grande nessa frequência regular, né? Fazer com que o aluno venha, né? Ele já está tão cansado, a família está tão cansada também, e esse ano foi difícil, foi desgastante. Então, a família não vê como uma recuperação e um reforço, eles vê como
uma etapa concluída ali, conseguiu os pontos, e daí não precisa mais ir, não vê como se estivesse adquirindo mais conhecimento, e torna quem vai para a escola também, acaba tornando mais difícil o processo, porque vai com aquela falta de comprometimento, né? Então, fazer essa frequência continuar, que nós tínhamos uma frequência muito boa, e no decorrer dos anos a gente foi percebendo que é um tempo assim com bastante dificuldade. Às vezes, como é integral, às vezes o pai vai lá na escola e diz assim, ó, tirou boa nota, se comportou o ano todo, agora eu preciso dele em casa, dela em casa, eu vou mandar só de manhã, eu preciso que fique em casa de tarde, a gente tenta convencer e argumentar, mas é difícil. Então, essa consciência aí, os responsáveis não têm, e os alunos também não. Então, seria isso, essa conscientização da comunidade em geral. Como que a sociedade vê também. Nós temos que nos preocupar não só como os responsáveis e os estudantes, como que isso está sendo visto na sociedade. Esse comprometimento que a gente tem, o que a sociedade vê lá de fora. Né? Então, o meu objetivo geral é conscientizar estudantes e seus responsáveis sobre a importância de cumprir o calendário escolar, destacando que os conteúdos trabalhados no programa Se Liga visam intensificar e fortalecer as aprendizagens, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno. Se o aluno tivesse noção que, às vezes, esse momento vai ser ali que ele vai sanar uma dificuldade que ele não tinha maturidade para ter compreendido lá atrás, né? Então, nós temos que promover o entendimento sobre a função pedagógica do calendário escolar e a necessidade de assiduidade, explicar como as atividades do programa Se Liga Tempo de Aprender Mais contribuem para reduzir dificuldades de aprendizagem, estimular a participação ativa das famílias, né? Reduzir índices de faltas e atrasos, criar uma rotina de comunicação e claro. Eu acredito, assim, que a gente tem que mudar a imagem que os alunos têm. Eu não sei se eu não pulei aí, prof. Não, tá certinho nos objetivos. Então, as etapas que a gente desenvolveu, algumas coisas até ficaram fora aqui, que agora, ouvindo os colegas, poderiam até ser colocadas aí no meio, nessas etapas. Então, a primeira coisa que foi feita, né, a gente recebeu as orientações, tanto o setor pedagógico como a gente, da direção, a gente recebeu, a gente sentou junto com a equipe pedagógica e ali com os professores, os coordenadores de área. Não coloquei ali, mas vou reformular a escrita em cima. A realização de encontro para análise das leis e resoluções que orientam e organizam o programa Se Liga, né, porque tudo a gente tem que seguir as orientações. Isso foi na data de 13/12. Reuniões com os estudantes. Eu não tenho foto dessa parte, porque a minha colega fez no momento que eu não estava, né, essa parte aqui eu não acompanhei, mas daí a direção, a diretora fez junto com a equipe pedagógica, e acabou que a gente não fez o registro desse momento, né? Reuniões com os estudantes, momentos de esclarecimento sobre os objetivos, o funcionamento e os critérios do programa Se Liga, e todo o planejamento, como ele iria funcionar. Comunicação às famílias. Eu acho que a gente teve mais uma ideia parecida com outras colocações aí de grupos. A gente fez o envio de comunicados responsáveis por meio do WhatsApp e atendimentos presenciais. Então, fazer a reunião, tirar os pais do trabalho daqueles alunos que estão, né, com um bom rendimento e que estão no aprofundamento, a gente achou desnecessário, mas o que a gente fez? O setor pedagógico foi convocando todos os pais, os responsáveis dos alunos que estavam com baixo rendimento. Colocou como o programa ia acontecer e eles assinaram um documento, né, que eles estavam cientes. Esse prazo aqui foi feito do dia 17 a 21, durante essa semana. E daí nós fizemos um acompanhamento pedagógico contínuo, análise e monitoramento das atividades envolvidas pelos estudantes. Foi acompanhando a sala dos professores, através das observações de sala de aula, onde tinha mais alunos em determinadas turmas, né? Turmas com mais número de alunos, a gente foi acompanhando para ver o que estava acontecendo, como poderia se resgatar esse conhecimento e fazer com que esses alunos recuperassem. Esse acompanhamento, ele está fazendo com que a gente consiga
visualizar quem já está saindo do Se Liga também, né? Então, vai reduzindo o número de alunos, mas quem entrou, assim, ali no primeiro critério, que é a defasagem, vai ter que cursar todo Se Liga sem pensar em fazer alguma atividade fora, porque ele demonstrou uma defasagem grande, né? Então, vai ficar em todo o Se Liga desenvolvendo atividades, né? E de integrado, então, a equipe pedagógica, os professores especiais e a gestão fazendo o processo de acompanhamento do dia 24, onde se inicia o Se Liga, e vai até dia 19/12. As ferramentas utilizadas, reuniões presenciais para alinhamento entre equipe gestora, professores e demais envolvidos, estudantes, quem são as pessoas que vão, né, estudantes e responsáveis dos estudantes, né, planilhas de acompanhamento para registrar a frequência, desempenho e evolução dos estudantes. Essas planilhas são feitas também pelos professores, que trazem para a coordenação, para o setor pedagógico, e deles vão fazendo acompanhamento de como está o andamento. E os comunicados destinados a professores, responsáveis e estudantes, garantindo transparência e orientação sobre o processo. Eu não coloquei aqui também que nós tivemos a orientação sempre e a parceria da nossa tutora, que fez um trabalho excelente, que veio acompanhando, já vinha com os dados, né, todos tirados, que facilitou bastante, assim. A gente também tinha, mas daí a reunião se torna melhor, né? Quando todo mundo tem ciência do que está acontecendo, prévio, facilita bastante a reunião. Aqui estão as fotos daí que a gente lembrou de tirar, implementar a ação, né? Manter registros comprobatórios. Reunião pedagógica, né? Direção, equipe pedagógica. Aqui, reunião com os professores, na página 9, página 10 também. Mas essas foram uma das únicas fotos, né, que eu tirei lá no momento, mas a gente fez várias reuniões com os professores. Então, aqui tem a comprovação do comunicado enviado para os pais no grupo de WhatsApp, né? Não lembrei de fazer que nem a colega ali, de mostrar o planejamento também, que foi feito o planejamento todo do Se Liga, e eu acredito que é um momento, assim, a gente não deixa como direção de valorizar nosso grupo de professores, porque eles se sobrecarregaram. E assim, quando a gente viu lá em tal dia que era o encerramento da entrega dos planos, a coordenação parabenizou, conseguimos todos os planejamentos, todos entregues. Eu acho que o professor precisa ser valorizado também, porque às vezes ele fica perdido em todo o processo. É sempre uma mudança. Como que vai acontecer o Se Liga? Tem que trabalhar o terceiro trimestre, como fazer esse trabalho de trabalhar o terceiro trimestre junto com o Se Liga. É um processo, assim, complexo. Amedronta, mas aí, ao mesmo tempo, acredito aí até que a CL está de parabéns, porque fez despertar muitas capacidades em nós professores, porque a gente conseguiu demonstrar que nós somos um grupo de professores dentro do nosso núcleo, dentro do Estado, que tem uma grande competência. Esse trabalho todo, esse conjunto que está sendo feito, essas formações, elas nos auxiliam bastante. E fazer um pensamento único, né? Acredito que seja isso a busca do melhor para os nossos alunos e para a sociedade. Seria isso, prof. Muito bem, Carla, parabéns pelo trabalho. E como você disse, a gente tem tempo ainda até sexta, se você quiser alterar alguma coisa que você colocou. Eu fiz isso e não coloquei. Porque a gente vai lembrando, assim, na hora que vai falando, ficou fora o trabalho com a coordenadora, né? Com a tutora, com os PCAs ali, que eu esqueci de comentar. Mas é um grupo que trabalhou, sabe? Às vezes a gente vai lá na sala, meio assusta, na sala dos professores, e fica aquele olhar em pânico, o que vão fazer, será que estou fazendo certo, né? Os professores ficam se perguntando, há um medo de fazer o correto, como registra, todo ano são dúvidas que nós carregamos, né? E a gente vai se auxiliando um ao outro para se fortalecer,
e chegar no final e dar tudo certo. Às vezes a gente reclama, mas depois de um bom resultado, compensação e alegria. Existe um ditado que diz assim, é um ditado não, é uma fala de uma santa, que ela fala assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, às vezes é por isso, porque é difícil, né? Mas é que no final aquilo vai ser uma coisa muito boa para a gente. Então, eu creio que este ano é uma representação disso, tá? Um ano bem difícil, puxado de trabalho, mas que a gente vai ter um bom resultado lá no... Então, eu só... Parabéns, gente, pelo trabalho. Eu, Carla, muito bem, muito organizado, tá? Isso aí. Vamos ver quem é o nosso próximo aqui. Pela nossa listinha, seria... A Carla seria a Luciana e a Sueli, porém, elas estão em viagem, retornando com os alunos. Então... Se o Eli ou a Patrícia quiserem apresentar agora, não sei para quem fica melhor. Pode ser para mim, se quiser, prof. Pode ser, Eli. Então, ótimo. Eu vou apresentar para você aqui, você vai falando aí, tá bem? Tá bom, eu vou tentar. Eu tentei colocar o fone de ouvido, mas não está querendo pegar aqui, não. Vai ter que ser aqui. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Então tá. Bora lá, prof. Deixa eu só achar você aqui, só um minutinho. Enquanto isso, vou mostrando a capela para vocês. A capela pequenininha no distrito de Porto São José, na beira do Rio Paraná. Ah, parou. Tá, meu Deus. Pode ir mostrando ali. Ah, eu achei que tinha sumido a tela. Olha que bonita. Ela é bem pequenininha, mas é bem aconchegante, é no distrito. Em Ribeirinhos, pessoal das ilhas, pessoal da beira do rio aqui. O padre foi bem camarada, nós lemos mais do que cantamos para adiantar um pouquinho para eu apresentar o trabalho. Muito bem, então. O microfone é teu aí, pode... Tá bom, prof. Deixa eu... Só um segundinho, professor. Tá, obrigado. Vamos dar um zoom aqui para mostrar o usuário. Pessoal, esse é o nosso colégio, o Colégio Estadual Cecília Meirelles. Tem uma passarela aí que está desgastada, mas sempre a gente pinta em janeiro, fica um tapetão vermelho para os alunos chegarem até o colégio, os professores. A gente recebe a passarela, tem uma escada do lado, nesse corrimão, né? O colégio que eu estudei quando era o meu ensino fundamental todo, depois do ensino médio eu fiz fora. E um colégio de 150 alunos, nós somos no período integral, de 35 horas, e temos um noturno também no ensino médio. Temos o médio de manhã e tarde, né, no integral, e também à noite. Tá bom? Pode passar, prof. Então, assim, a escola vem enfrentando, eu falo assim, na verdade, não é a escola de hoje, né? Na minha época, quando chegava em dezembro, tinha época de recuperação, onde os alunos que passavam de ano iam para casa e os outros ficavam fazendo recuperação. Não tinha muito essa questão de falta e tantas situações assim, né? Não deixava de ser um se liga, mas de um modelo diferente, onde quem tinha passado não precisava de avançar ou não era cobrado, na verdade, né? Nós precisamos sempre, né? Avançar. Mas já era dezembro, o pessoal se dava férias. Nós tínhamos dezembro e janeiro praticamente de férias. Então, vou ler o trechinho lá. A escola vem enfrentando dificuldades para manter a frequência regular dos estudantes, especialmente no período de se liga, né, que depender mais, que é justamente essa época de dezembro, onde as 3 últimas semanas que finalizam o ano. Observa-se a queda significativa de participantes e que comprometem com o esforço, a recuperação, o aprofundamento das aprendizagens, como eu disse, né? Lá atrás não tinha aprofundamento, né, reforço, era recuperação. Ou passava, ou tchau, obrigado, né? Ou ia, ou ficava. E hoje não, tem todo um cuidado. Além de mais, tem estudo nem sempre, como nós estudamos também, né? O aluno que reprova é vantagem para ele ou para toda
toda a comunidade escolar, né? Não quer dizer que ele, naquele momento, ele não conseguiu atingir os objetivos, mas ele consegue alcançar e acompanhar a turma no ano seguinte, né? E às vezes amadurecer, muitas vezes acontece do aluno amadurecer, né? Quando avança, e não que não tenha casos que tenha que ter a prova, né? Mas é isso que acontece. Essa baixa adesão está relacionada a múltiplos fatores, como rotina familiar, pouco estruturada, desinteresse pelas aulas, metodologias pouco atrativas, eu falo por parte dos professores, né? Quando os professores apresentam metodologias menos atrativas, conflito entre pares, dificuldades socioemocionais, baixa autoestima acadêmica, uso inadequado de tecnologia e falta de clareza sobre a importância das atividades do Se Liga, principalmente. Eu lembro do primeiro ano do Se Liga, foi um transtorno muito grande entre nós, professores, equipe pedagógica e direção. Hoje já é aceitado por a maioria, não quer dizer todos, mas a maioria já aceita, já entende melhor a questão do Se Liga, né? Tem algumas situações que não tem jeito mesmo. É igual o corintiano e palmeirense, é daquele jeito e pronto, né? Então, tem alguns professores que... E eu respeito e está tudo certo. Meu Deus, deixa eu sair daqui que alguém está me ligando. Não atrapalhou aí não, né? Objetivo geral. Garantir a frequência regular e o engajamento dos estudantes. Meu Deus. Um pouquinho que quando alguém me liga, eu vou colocar em modo avião, eu acho que eu consigo manter, né? Já está, tem gente me ligando. Só um pouquinho, prof. Alguém me liga e atrapalha aqui. É do colégio me ligando, você tá entendendo? Garantir a frequência regular e o engajamento dos estudantes durante o período do Se Liga, fortalecendo as aprendizagens e prevenindo situações de evasão e desinteresse escolar. Muitas vezes acontece, como nós temos ainda alunos do ensino médio noturno que trabalham e que vai no último trimestre, tem aluno no ano passado que reprovou faltando um mês e poderia só frequentar a escola, tinha nota, dava para alcançar pelo Se Liga e acabou desistindo. Esse é difícil voltar. Tentou voltar esse ano e no meio do ano parou de novo, num ano complicado como esse do IDEB. Mas fez 18 anos, daí não tinha mais obrigatoriedade, né? Não tem lei que faça, então acaba atrapalhando a escola de certa forma. Etapa de implementação, a organização inicial de 10 a 12, do 12, que é o estudo, resolução, onde um núcleo reúne a gente também, né? A equipe pedagógica, todos. Definição de ações, cronogramas de monitoramento, responsável, direção e equipe pedagógica. Pode passar, prof. Orientação aos professores, até 13 do 12, mas essa orientação dos professores a gente vem fazendo antes, aqui tem um período, porém a gente faz antes, da mesma forma com a atividade com os pais, né? Eu coloquei recado aos pais ali, poderia ter colocado foto, nós fizemos reunião com os pais, eu vou chegar até lá daqui um pouquinho. Orientação sobre metodologias ativas, acolhimento e acompanhamento da aprendizagem. Nessa parte aqui, teve a primeira colega que apresentou, foi a Solange, que apresentou? Foi. Eu peguei um trechinho, estava aqui concentrado para a igreja, mas eu coloquei o fone e estava observando a fala dela, e tem professores utilizando as mesmas provas, que tem os métodos, né, tradicionais de querer utilizar as mesmas avaliações, e que acaba que desmotivando o aluno. Por que eu estou fazendo essa prova de novo? Já fiz isso, eu não preciso dessa nota. Nós temos alunos, por exemplo, que passou no vestibular, já não preciso estar aqui mais, né? E nós fazemos uma conversa diferente com os alunos. Quando chegar na parte dos alunos eu falo sobre isso, mas tem ainda professores que têm esse pouco cuidado ou pouca atenção. Daí a equipe pedagógica tem que ser mais ativa e acompanhar mais de perto. Falei com a pedagoga essa semana, na segunda, na terça, falei de novo. Ela tem que estar com o lado do professor. Não dá para fazer a mesma avaliação que fez, tem que ser diferente mesmo, Solange. Ser mais atrativa e o aprender não precisa ser exatamente só a prova escrita, né? Tem tantas maneiras de o aluno apresentar que aprendeu um conteúdo. Alinhamento sobre critérios de avaliação foi realizado junto com os professores quando nós fizemos alguns bate-papos a respeito, né? Essas reuniões que foram feitas. Responsável, direção e equipe pedagógica, novamente. Planejamento docente. Entrega de plano por turma. Aqui, os professores acabaram que
deixando um pouco a desejar no nosso colégio, porque não cumpriram a questão de prazos para entregar. Os pedagogos chegaram a recorrer, olha, preciso da sua ajuda, porque nós pedimos, colocamos prazo, não cumpriu, estamos aqui de novo colocando outro dia. Eu tive que colocar uma chamadinha de atenção no grupo de WhatsApp mesmo, né, para que acontecesse. Não deveria ser, né, porque o pedagogo tem tanta função ali já de fazer e de cobrar, e ter que recorrer à direção para cobrar um professor da sua obrigação. Mas nós tivemos probleminhas com isso também. Então, no planejamento docente, nós temos atividades diferenciadas por nível de reforço, recuperação e aprofundamento. Os alunos de aprofundamento foram pedidos aos professores que utilizassem para que eles servissem como apoio, né? Que eles tivessem aprofundamento nas atividades, mas que durante as aulas pré-avaliações, que eles fossem um apoio do professor, como se fossem alunos monitores, né? Foram utilizados dessa maneira. Lista de alunos, de acordo com o reforço, recuperação e aprofundamento. Estratégias de engajamento. Responsáveis, no caso, foram professores e coordenação pedagógica. Pode passar, prof. Foi muito rápido. Está tudo bem? Tudo certo, pode continuar, Eli. Comunicação com os responsáveis dos estudantes. Nós fizemos, logo à frente, a professora vai ver que tem um print de recado no WhatsApp, nós temos grupo de WhatsApp, como todo mundo deve ter, por salas, né, por turmas, do grupo dos pais, mas nós fizemos uma reunião, um mês atrás, e já adiantamos que teríamos a questão do Se Liga, a importância do Se Liga, a importância dos pais estarem mandando os filhos para a escola, uma vez que o que se pode aprender é para a vida toda. Se o aluno não sabe a tabuada, nesse momento, ele tem oportunidade de estar aprendendo, seja das áreas das exatas e das humanas, enfim. Não se para de estudar, a gente aprende a vida toda, né? Então, nós mostramos para os pais, vocês param de aprender? Até hoje, parou? Não, então os filhos têm que parar em dezembro, não, porque fica assim, sempre em dezembro. Meu filho precisa ir mais? Tem prova? É só a prova que ensina? Então, a gente, que ele aprende só com a prova? É o que vai medir, é isso aí mesmo? Não tem importância dele perder lá 40, 50 aulas, não vai fazer diferença na vida dele? Se não fizer diferença, o pai que escolhe. E normalmente escolhem trazer o filho para a escola, né? A gente faz alguns combinados também, na frente eu vou falar de outra situação, mas os pais têm mandado. Mas ontem, segunda, terça e quarta, hoje mesmo, às 10 horas, eu estava na rua, atrás de vários alunos. Apesar que teve uma exposição na cidade vizinha aqui, muita gente já tinha Covid, alunos com Covid semana passada, e deu um boom de cidade pequena, né? Bastante gente na cidade vizinha, e agora, hoje, estourou um monte de Covid dentro da escola, fora da escola, trabalho, e vai estourar ainda amanhã e depois, bastante situações. Mas nós tínhamos faltando 20 alunos hoje, e 8 era, até onde sabia, 8 era por atestado. Mas os pais têm mandado os alunos para a escola ainda. Então, as conversas presenciais também com os estudantes, nós fizemos no pátio, reunião bate-papo com os estudantes, não fizemos sala por sala, eles são bem atentos, a turma tem os mais levados, para não falar nome feio dentro da igreja, então assim, que atrapalha um pouquinho, mas a grande maioria dos alunos são alunos educados, são alunos do bem, e que compreendem, assim, quando nós conversamos no geral, né? Então colocamos todo mundo no pátio, e no pátio nós conseguimos falar sobre a importância do Se Liga, sobre a importância deles avançarem nas leituras, nas partes das exatas, como eu disse, né? Então esse bate-papo foi, acredito que bem compreensível do lado deles. Acompanhamento diário da frequência, nós temos o inspetor de aluno, que faz, independente de olhar no BI, nós ganhamos tempo na primeira aula, nos primeiros 5 minutos de aula, o inspetor passa em cada sala de aula, nós temos 7 salas pela manhã, uma sala de cada turma, e faz o levantamento dos alunos faltantes, apresenta para na equipe pedagógica, que nós temos informes que todos os dias, até 9 horas da manhã, temos que apresentar para o chefe do núcleo. Nosso chefe, ele é das áreas exatas, ele planilha tudo que tem no núcleo. Então, 9 horas da manhã, nós temos que mandar. Ele tem uma TV na sala dele, que fica bem atrás, automaticamente vai para essa planilha, e quando a gente chega para uma reunião com o chefe lá, individual, já aparece automático de todas as escolas do núcleo, se essa moda pega, né? Pega de todas as escolas do núcleo,
aparece a frequência em tempo real. Independente de BI, ele tem uma planilha, ele é mestre na parte de matemática, ele gosta muito de planilha, então ele tem isso aí. Então, 9 horas da manhã a gente tem que colocar, e antes das 9, antes de mandar essa planilha, a gente está fazendo a busca ativa dos alunos. E daí, como não tem vice-diretor, né, e eu acabo pegando no meu carro e indo atrás, a cidade é pequena, eu acabo só fazendo um tour da cidade de 1 hora, às vezes. Tem pais que pede que fala que pode entrar em casa, que eu acordei ele, dormiu, pode entrar no quarto à esquerda, tal, vai lá e acorda. E se o pai falou e mandou áudio, tá salvo o áudio, eu não vou preso por invadir a casa de ninguém, né? Então eu já fiz várias vezes, em várias casas, de acordar aluno assim, e acaba depois sendo divertida a situação de tirar sarro na escola. Eu gosto de brincar e tirar sarro com os alunos. Então eles temem um pouquinho isso, e isso ajuda bastante na questão dos alunos estarem na escola. Então esse monitoramento diário, observação das atividades realizadas e devolutiva dos professores. Nós temos um cantinho de concentração, não é super nani, mas nós temos um cantinho de concentração. Essa parte depois você faz fazer um boom, tá, professora? Mas nós temos assim, o corredor da minha sala, a minha sala é a última sala do corredor, é um corredor bem extenso. Então os alunos que às vezes não conseguem atender aos pedidos dos professores, então na hora do almoço ou na hora das 10 horas, autorizado pelos pais, é claro, coloquei isso em ata, se pode utilizar a hora do almoço, a hora de atividade, né, extra, para eles ficarem lá no corredor, lá na sala de escuta que tem, para eles fazerem as atividades. Então os pais assinaram ata e falaram, não, meu pode, então assim, tira da quadra, tira de tudo na hora do almoço, não das aulas, né, mas na hora do almoço, na hora do intervalo do lanche, não fica sem lanche, mas come e vai fazer atividade, ou come e vai fazer plataformas. Então a gente consegue ter uma parceria muito boa com os pais nesse sentido, e a gente monitora as atividades realizadas que os professores passam também. E assim não vai ser diferente, não está sendo diferente com relação ao Se Liga, né? Hoje mesmo fui no laboratório de informática, 2 meninas e um menino que não estavam se recusando a fazer atividade. E nas salas nossas tem ar-condicionado. Na sala de escuta não tem ar-condicionado, é uma sala bem curtinha. E eles ficam lá, sem ventilador, sem ar-condicionado. Quando sai até bem suado, sabe? Quase igual uma sauna, sabe? Então eles não gostam muito de ir lá, não. Então a gente prefere que eles façam na sala. Quer uma sala ambientada, tá lá com o professor acompanhando. Aqui o professor não está acompanhando, você tem que fazer da mesma maneira. E eles fazem e está tudo certo. Então esse é o acompanhamento que a gente faz, a gente tenta dar o suporte máximo para o professor. Não é sempre que a gente consegue, mas a gente vai tentando. E eu falo que a escola tem bastante pontos positivos, porque os pais apoiam bastante. Vamos lá. Então, registro da reunião dos meus professores. Eu coloquei até, inclusive, realizando reunião com parte dos professores, porque a gente só consegue atingir 95% dos professores na semana pedagógica, ou no meio do planejamento, mas não consegue tudo ainda porque tem professores de escolas diferentes, né? Então, eu falo por parte, porque a gente reúne às vezes na segunda, com uma parte, e outra parte na terça, que é alguns está repetido, mas outros que não estavam. Então a gente consegue, por isso que eu coloquei foto com parte da equipe docente, uma parte dos nossos professores. Aqui, pode passar, professora. Aqui é o recadinho que nós colocamos no grupo dos pais, aqui no caso dos pais do 7º ano, do CECEM 2025, né? Recado mandado, mas era só recado mesmo para reforçar a reunião que nós tínhamos feito já com os pais. Poderia ter colocado a foto da reunião também aqui, né? Acabei que não colocando, porque o tempo foi meio curto essa semana. Pode passar, prof? Aqui é o bate-papo que nós fizemos com os alunos, com os estudantes, falando da importância do Se Liga, da importância daqueles que eu sou de educação física, gosto da parte das exatas, às vezes me aventuro a pegar uma recuperação de matemática lá, então, e cobro muita tabuada e tal, então eu falei assim, você que não sabe todas as tabuadas, agora é hora de aproveitar os momentos, né? Acabou, vou embora? Não. Mas a gente tem uma parte que a gente usa também. Hoje eu falei para eles mais ou menos o que vai ser, que a gente leva 2, 3 anos, a gente leva os alunos atrás para cá, aqui em Porto São José, no distrito, onde tem a prainha. Então a gente tem os incentivos extras, né? Então quem estiver vindo para a escola, quem não estiver faltando, quem estiver indo bem nas avaliações, nas atividades, nós vamos levar para a atividade na prainha, e hoje foi aprovado pelo núcleo a parte pedagógica das atividades culturais e esportivas que a gente faz, e aquáticas. Então, amanhã eu falo para eles que vai ter, está marcado para o dia 16.
Então, eles vão indo para a escola. Então, deixa para a última semana, porque daí os alunos vão mesmo, porque ninguém quer ficar de fora. A gente consegue jet ski de parceiros, e anda com a molecada, com professores, com todo mundo. Desse ano, eu vou ver se consigo uma boia para puxar a molecada também no barco. Mas tudo com segurança, né? Que a gente fala que é o bombeiros civis na beira da praia. Aqui, eu peguei um registro. Tinha um outro registro para fazer, vou fazer diferente. Eu vou colocar a frequência escolar com os inferiores a 75%. Nós tínhamos bastante, isso aqui foi do mês passado, nós tínhamos bastante, tem alguns que estavam repetidos, porque são 2 itinerários ali, mas nós tínhamos bastante alunos que tinha frequência inferior, mas a gente está acompanhando, já recuperamos bastante disso aí. Nós temos 5 ou 6 alunos que vão acabar reprovando, maiores de idade que desistiram, e o restante está indo tudo bem, recuperando esses que são menores de idade. Aqui uma observação de sala de aula com a turma do 2º ano, que é a nossa turma que teve maior destaque a nível de núcleo, inclusive, que foi a turma que, quando era 9º ano, foi a turma que fez a prova do SAEB, e elevou bastante nossa escola. Então, uma ótima professora Mariana, a turma do 2º, então é acompanhamento da observação de sala de aula. E pode passar, que agora finalizou, professora. Como não tinha fechamento, que nós não fechamos ainda, não terminou, eu acabei escrevendo, né? Como ainda estamos em andamento com o Se Liga, que vai até o último dia de aula, vamos dizer assim, conseguimos apenas observar a participação regular dos estudantes, onde a grande maioria tem participado com responsabilidade, mas ainda temos uns poucos, né, que não se importam muito. Então, temos utilizado essas motivações extras, como eu disse aí agora, para que eles compreendam também a importância de permanecer na escola e, com isso, que a aprendizagem aconteça, né? Pois isso nunca termina, sempre temos algo novo ou diferente para aprender e evoluir. Gratidão pela atenção, pela paciência de vocês, pela companhia e aprendizagem compartilhada pela prof e por todo o grupo, tá bom? Prazer estar com vocês. Muito bem, Eli. Muito bem, parabéns. Foi bem bacana aí, deu para a gente entender bem, deu para visualizar todo o trabalho que você realizou na escola. E eu gostei das atividades aquáticas. Na minha cidade não tem prainha para fazer atividade aquática, no máximo é piscina, né, gente? Sei vocês aí como é que é, né? A Carla aí tem, né, Carla? Tem o Iguaçu aí em Capanema? Mas não dá para levar lá, muito perigoso. Melhor. Tivemos uma boa ação nesse final de semana lá. Ah, é verdade, né? Verdade. Levar os nossos anjos para o Rio Iguaçu é loucura. É bastante arriscado, sabe, gente? Nós tivemos uma diretora aqui há uns 8 anos atrás, por não conhecer o Rio, acabou que levando alunos da Escola de Santa Mônica, cidade de 50 quilômetros daqui, e morreram 2 alunos. Meu Deus, ela era mulher de um promotor de justiça e tal, mas assim, o pessoal fala, você não tem medo? Eu tenho, mas nossos alunos respeitam bastante, tem limitação de boias nas partes rasas, ninguém avança a parte do rio. O primeiro dia que nós levamos, primeiro ano que nós levamos, eles sabem que eu sou rigoroso, brinco com eles, mas sou rigoroso com relação a algumas coisas. Um começou a brincar com o outro, de afundar a cabeça, eu tirei, sentei ele na areia, falei, agora você vai por 5 minutos observar como se brinca sem atrapalhar o outro. Não tive nenhum problema mais com os alunos, sabe? Tem os bombeiros civis que ficam ali na barranca também, eu levo prancha de stand-up para eles brincarem, então assim, eles aprenderam que dá para se divertir sem correr o risco, né? Então, deu tudo certo. Tá dando certo ainda, graças a Deus. Tem que ser assim, porque nessa questão de água, nós também levamos os nossos para a piscina aqui, mas a gente tem também sempre muito cuidado, porque, meu Deus, aconteceu uma coisa assim, uma tragédia, né? Imagina. A gente quer fazer uma coisa boa e, de repente... Nem me imagino. Né? Muito obrigada, Eli. Eu vou só chamar... Não é chamar atenção, só orientar, tanto Eli quanto a Carla, que eu vi que vocês erraram não, se equivocaram, na data do Se Liga, vocês colocaram tudo mês 12, por acaso aconteceu com os dois, o planejamento de vocês ficou como se fosse mês 12, a gente já está no 12, né, e a gente quer que o ano acabe logo, vocês adiantaram. 24 do 11 a 19 do 12, já vou consertar. Só corrijam ali para não dar nenhum problema. Mas no resto tá tudo perfeito, tá, gente? É só mesmo para lembrar, porque depois eu vou esquecer de avisar vocês. Patrícia, chegou a tua vez, vamos lá? Pode ser, Patrícia? Oi, pode ser sim. Pode? Então eu vou pôr para apresentar aqui o teu. Tá, eu vou abrir aqui também.
Tá bem. Posso começar, prof? Pode sim. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o Zoom, senão não vai. Então, essa primeira foto aí é da minha escola, né? Escola Coronel Davi Carneiro, Colégio Coronel Davi Carneiro, aqui na no município de Palmeira. E essa foto é uma foto bem recente. Nós tivemos jogos escolares e o colégio é um colégio pequenininho e ficou em segundo lugar geral. Então, os alunos ficaram bem faceiros com essa conquista, e daí eu quis aproveitar essa foto aí. Então, em relação a nossos maiores desafios, eu coloquei 2 ali e prestando atenção na apresentação dos colegas, eu percebi que os desafios são muito parecidos. Então, o primeiro desafio eu coloquei ali, a dificuldade dos estudantes em manter frequência regular. Essa dificuldade é ocasionada devido ao desinteresse e a problemas familiares, tais como violência doméstica, dependência química ou problemas psicológicos, que podem impactar significativamente o desempenho escolar dos estudantes. Na nossa comunidade, os alunos faltam muito para ficar com irmãos, atender os pais, entre outros. Além disso, temos o agravante do mês de dezembro, onde os pais e os alunos acham que não precisam mais vir, pois já passaram de ano. Então, eu vi ali que é bem parecido com o dos colegas, né? Tipo, é um desinteresse por parte dos alunos e os pais também não colaboram, né? E no nosso colégio nós temos esse problema bem grande, sabe? Inclusive, hoje, era 1h30, assim, era 13h30, uma mãe me passando mensagem que queria que eu mandasse a filha para casa, porque ela tinha que levar o filho mais novo no médico e não tinha com quem deixar o outro. Então, a gente na nossa escola tem bastante problema nesse sentido, assim, sabe? Bastante alunos que faltam, daí a gente questiona, eles dizem, eu tive que ficar cuidando da minha mãe, ou eu tive que ficar cuidando do meu irmão. Então, nesse sentido, a gente é um desafio para a gente bem grande, assim, sabe? Deixa eu abrir aqui novamente. E outro desafio que a gente colocou ali, né, é a pouca participação das famílias no acompanhamento dos estudantes. E daí a gente colocou ali, manter a frequência escolar é um desafio significativo, especialmente em programas como o Se Liga, que visa promover a recuperação, o reforço e o aprofundamento da aprendizagem. Eu coloquei nós ali, porque na realidade nós fizemos junto com, eu sou diretora auxiliar, e nós fizemos junto com a diretora, porque ela também está fazendo, né? Daí a gente fez em conjunto ali. Opa, estou meio perdida aqui. Aí ali a gente colocou primeiro a questão dos objetivos, né? Os objetivos da nossa ação em relação à frequência no Se Liga serão aumentar a participação dos pais na vida escolar do filho, melhorar a comunicação entre escola e família para que haja um entendimento sobre a importância do projeto Se Liga, identificar problemas precocemente, fomentar a responsabilidade ao envolver os pais e os alunos, oportunizar a melhora das notas e frequência dos alunos e usar as metodologias ativas para maior adesão dos alunos no Se Liga. E a partir desses objetivos, aí a gente começou a desenvolver as ações. Aqui também, prof, eu vou arrumar, porque agora que eu percebi que eu coloquei primeiro a reunião com os pais, mas na realidade a gente fez primeiro a reunião com a equipe pedagógica, com os professores, né, para passar certinho para eles a questão do Se Liga, né, igual a colega comentou, a gente tem que trabalhar mediante as informações que vêm do núcleo, né? E aí nós chamamos os professores, chamamos a equipe pedagógica, as coordenadoras de área, fizemos toda a leitura do documento, né? E a partir daí a gente solicitou para que os professores procurassem elaborar atividades utilizando metodologias ativas, para que os alunos tivessem uma participação maior nos dias do Se Liga. Durante essa reunião também a gente elaborou um documento para entregar aos pais no dia da reunião de pais. Então, a gente procurou primeiro fazer a reunião com a equipe, para ver o que a equipe, né, se disponibilizava a fazer, o que nós podíamos fazer.
A equipe, na hora, já comentou, né, que não depende somente dos professores, que depende da família, e a partir daí, a gente elaborou um documento, que daí a gente colocou tanto no grupo de pais no Whats, né, como a gente fez ele físico e entregou para os pais durante a reunião. Então, fizemos a reunião com a equipe e depois fizemos uma reunião com os pais de forma presencial. Então, ali daí a gente fez a reunião com os pais para informar sobre a frequência e a vida escolar dos filhos. Nessa reunião, o objetivo foi melhorar a comunicação e assim garantir que os pais estivessem cientes de sua responsabilidade e também participassem do encontro de soluções para melhorar a aprendizagem de seu filho. Durante a reunião foi apresentado o projeto do Se Liga e como que o mesmo seria desenvolvido no nosso colégio. Então, esse ano, a gente procurou trabalhar esse projeto Se Liga de uma forma um pouquinho diferente. Essa semana, na realidade, cada professor está trabalhando dentro de seu horário normal. Mas a partir da semana que vem, a nossa culminância, aqui dia 8 é feriado municipal. Dia 9 nós temos a culminância, né, a culminância lá das eletivas. E a partir do dia 10, a gente fez um horário diferenciado. Então, ao invés de 9 aulas, na realidade eles vão ter 9 aulas, mas a gente fez as aulas geminadas e fizemos 4 aulas. Então, os professores vão trabalhar com docência compartilhada. A gente gostou bastante da recomposição de aprendizagem, sabe? A gente achou que deu muito certo, e por isso que a gente fez essa docência compartilhada. Então, a gente elaborou um horário onde os professores, eles vão trabalhar juntos, sabe? Então, a partir do dia 11 até o final do Se Liga, eles vão trabalhar juntos, para que eles consigam, porque às vezes você quer fazer uma metodologia ativa e sozinho às vezes é complicado, né? Por exemplo, a rotação por estações. Eu acho muito complicado fazer a rotação por estações sozinho. Então, por isso que a gente está trabalhando essa docência compartilhada, aonde daí os professores conseguem fazer as metodologias ativas de uma forma mais eficaz. Deu bastante trabalho, principalmente com a questão de horário, e às vezes, sabe, que tem algum professor que ele torce um pouquinho o nariz para trabalhar com o outro, mas no final acabou dando tudo certo. Então, assim, a gente já colocou tudo no papel, agora vamos ver como que vai funcionar na prática. Esperamos que dê tudo certo. Vamos ver se vai dar. Deixa eu continuar ali. Só um pouquinho. Aqui, a equipe diretiva e as coordenadoras criaram um cronograma com a aplicação das atividades diferenciadas, que é esse que eu acabei de falar, da docência compartilhada, e durante o mês de novembro, os alunos com boa frequência receberam semanalmente cartelas do bingo da frequência, como forma de incentivá-los a não faltarem no Se Liga. Então, esse daí também eu achei muito legal, porque daí a gente vai fazer assim, nós vamos fazer as aulas, e daí na última aula, eles têm o bingo do projeto da frequência. Então, a gente conseguiu vários brindes, né? Saímos pedindo brinde por aí, compramos alguns também, fizemos uma venda de pizza e compramos brindes. Então, a gente foi entregando toda semana, os alunos que tinham 100% de frequência recebiam uma cartela. E a gente falou para eles que essa cartela seria do bingo, e o bingo seria feito durante o projeto Se Liga. Então, na última aula, nós reunimos os alunos no refeitório e fazemos o bingo da frequência. E a gente ganhou uma bicicleta também. Então, o último prêmio vai ser uma bicicleta. Foi até uma mãe de uma aluna que doou uma bicicleta, e no último dia, acho que a gente colocou dia 18 ou dia 19, aí é o sorteio da bicicleta. Então, com isso, a gente conseguiu dar uma incentivada para que eles não faltassem e participassem do projeto Se Liga. Tem alguns, né, que vão só esperando o bingo, mas estão lá, né? Então, foi uma das coisas, foi uma das ideias que surgiram e a gente viu que está dando certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
No dia 1º, a gente já fez o primeiro dia do bingo, né? Nos demais dias, os professores realizarão as metodologias ativas em sala, como eu falei, essa semana que eles estão fazendo, né? E a partir da outra semana, daí já começa a docência compartilhada. E daí eu acho que aqui tem os registros da ação. Então, ali tem uma foto da reunião que a gente fez, né? Aqui tem foto de alguns professores. Aqui foi o documento que a gente elaborou e daí entregou para os pais. Aqui foi a reunião que a gente fez com os pais. Aqui foi o que os professores fizeram com as coordenadoras de área, estabelecendo quais alunos tinham que participar em cada momento ali, quais precisavam recuperar, quais eram o aprofundamento, quais eram, né? Foi colocado aqui. Aqui é uma professora utilizando uma metodologia ativa durante essa semana. E aqui é uma fotinho do dia que a gente fez o primeiro dia do bingo da frequência ali. E aqui foram as cartelas que a gente criou e daí foi entregando para eles no decorrer do mês de... A gente já começou, na realidade, em outubro, a entregar essas cartelas aí. Eu acredito que seria isso, prof. Nossa, quanta ideia bacana, Patrícia, para a gente colar de você. Uhum. Muito legal. A nossa frequência, assim, desde o início do ano, a gente é uma coisa, assim, é um desafio, sabe? Então, a gente tem, nossa, sempre a gente tá tendo ideia, e esse do bingo, eu acredito que foi das que deu mais certo até agora, sabe? Que bacana. Eu também gostei dessa ideia. Né, para fazer no finalzinho, bem legal, né, Carla? E a docência compartilhada também, bem interessante. Aí a nossa escola, no início, até chegar ao Se Liga, foi, assim, sempre boa frequência, 95, 97, mas agora, no Se Liga... Nossa, a nossa escola, gente, quando a gente dá um duro danado para chegar no 90, sabe? 95, assim, muito pouco a gente conseguiu. Faz parte, né? Agora, justamente, são os desafios que nós temos para essa época. Né? Mas muito bem, parabéns pelo trabalho. Meninas, então, a gente chegou aí ao final, a gente teria mais a apresentação das duas colegas, mas elas estão em viagem, voltando com a turma de alunos, e pelo jeito elas não vão conseguir entrar, nós já estamos aí extrapolando o horário nosso de encontro. Eu tinha preparado uma atividadezinha, um extra aí para vocês, mas não vou passar em respeito ao horário com vocês também. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês a mensagenzinha que eu tinha preparado, uma musiquinha aí para o final. Então, assim, gente, lembrando, vocês têm ainda até sexta-feira, às 0 horas, 23 horas e 59 minutos, para vocês mandarem as atividades, mas quem já terminou, que quiser mandar de boa, pode mandar antes, tá? Alguns já mandaram, já corrigi, alguns já têm até nota. É critério de vocês, tá? Eu agradeço imensamente por vocês terem ficado comigo nessa terceira jornada. Peço desculpas se alguma coisa não ficou da maneira com que deveria, ou se eu não atingi a expectativa que vocês criaram a respeito dessa jornada. Estou em constante busca de melhora. Não somos perfeitos, nem seremos, mas a gente está sempre buscando melhorar. Vou pedir para quem não fez a avaliação do curso lá, que entre no link que eu coloquei no grupo e coloquei também lá no como é que chama? No mural do CLES. Conseguiu, avalia, que é bem importante para a equipe como um todo, né? E desejar a vocês um excelente final de ano, que as escolas de vocês tenham o melhor IDEB da história até aqui, porque a gente sempre vai melhorar, né? Que vocês tenham um abençoado Natal, um abençoado final de ano, e que 2026 seja o reflexo do trabalho que vocês fizeram em 2025. Tudo de melhor para vocês e para as escolas de vocês, tá? Beijo grande. Abram a câmera, arrumem os cabelos, vamos fazer a última foto para postar lá, a última da jornada. Eu não tenho jeito, que os cabelos hoje não estão me ajudando, mas fazer o quê?
Vamos lá. 1, 2, 3. Aí, muito bem. Daqui a pouco eu já coloco a foto lá. Gente, beijo grande, fiquem com Deus, tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Professora, Feliz Natal para você. Obrigado, professora. Deus abençoe. Amém.